Bendito seja o nome do Senhor. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2. Pedi logo aí para ajeitar o relógio da outra vez, eu passei, né, Laura? Vamos ler todo esse capítulo, vamos meditar. Diz assim, a palavra do Senhor. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Entretanto, expomo sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se recusam a nada, mas falamos a sabedoria de Deus, o mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus tudo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas escruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conhece a mente do Senhor que eu possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Curva sua cabeça, vamos orar. Deus bendito, Deus santo, nós queremos te pedir que tu venha trazer nessa noite, Deus, a tua palavra para os nossos corações, para que aqui, ó Pai, não venha haver sabedoria deste mundo, que nós possamos, ó Deus, nesta noite, entender, ó Deus, aquilo que é espiritual, entender aquilo que tu tens preparado para aqueles que te amam. Por isso, vem nessa noite falar conosco, tocar nas nossas vidas e nos transformar pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Eu queria começar essa ministração fazendo uma pergunta que até bem tosca, né? Mas o que é que vale mais, irmãos? É o presente ou é o embrulho do presente? Às vezes as crianças, né? Você vai dar um presente para uma criança pequenininha e ela às vezes se entretém mais com o embrulho do que com o próprio presente. E isso muitas vezes acontece quando nós recebemos um presente que é o Evangelho, mas muitas vezes nós nos entretemos com a forma como ela é trazida, com o embrulho que ela é trazida. E nós estamos meditando nesses dias na primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Vocês estiveram aqui outros dias, viram quem era ou como era essa cidade de Corinto, e na mensagem passada nós falamos sobre a mensagem da cruz, que era escândalo para os judeus e era loucura para os gentios.
Mas apesar dela ter essa recepção dos judeus e dos gentios, essa má recepção, Paulo não trocou a sua mensagem. Paulo não colocou a sua mensagem de outra maneira para que pudesse agradar os judeus ou para que pudesse agradar os gentios. Ele trouxe a mensagem exatamente como ela era. E ele vai falar no final do capítulo 1 que justamente aqueles que receberam essa mensagem não eram os sábios, os instruídos daquela época, não eram as pessoas poderosas daquela época, mas eram as pessoas humildes, eram as pessoas que aparentemente não tinham nada, e justamente foram para essas pessoas que Deus revelou aquela mensagem, abriu o coração daquele povo. E nessa noite nós vamos falar que a mensagem, ela aparentemente não valia nada, porque para os judeus era escândalo e para os gentios era loucura. As pessoas que receberam aparentemente não valiam de nada, porque não eram da alta sociedade, não eram da elite social. E quando nós vamos olhar para o mensageiro, que era o apóstolo Paulo, para aquele que pregava, ele vai mostrar para nós também que ele também não era nada. Mas aqui o apóstolo Paulo, no decorrer desse capítulo, ele vai nos mostrar como uma pessoa recebe esse evangelho. Você já parou para pensar, irmãos? Às vezes a gente está pregando uma mensagem e chega uma pessoa, está lá chorando, vem, aceita Jesus, a palavra toca no coração dela de uma maneira sem igual, mas a mesma pessoa ou outra pessoa está lá do lado e não sentiu nada, não percebeu nada. Ou aquela pessoa que num dia ouviu uma mensagem, se quebrantou, a mensagem entrou no coração dela e ela se converteu. Há talvez 10 dias atrás ela nunca tinha sentido nada com a mensagem, talvez até mais, de falar de uma maneira mais profunda, mais retórica, né? E por que isso acontece? Por que muitas vezes uma mensagem ela transforma uma pessoa, mas aquela mesma mensagem não transforma outra? E é isso exatamente que o apóstolo Paulo ele vai nos ensinar acerca da mensagem da cruz. Ele vai dizer que o conteúdo dela ele não mudou, que as pessoas que receberam ela são indignas, mas aqui ele vai mostrar como essa mensagem da cruz convenceu aquelas pessoas. Eu não vou aqui me deter muito nas minúcias do versículo, vou pegar aqui alguns textos mais longos para não tornar a mensagem tão cansativa. E Paulo ele começa no versículo 1 dizendo: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza e temor, e grande temor, que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. O primeiro ponto que nós vamos trabalhar aqui, nós vamos entender que a mensagem da cruz não é deste mundo. A mensagem da cruz, a mensagem que Paulo pregava, não era deste mundo. E quando Paulo começa o capítulo 2, ele toma uma resolução, ele toma uma atitude, ele diz assim: eu vou tomar a seguinte atitude. Qual era a atitude? De não ir até os coríntios da maneira que eles esperavam. Você já pensou, irmãos? Aquela cidade, como nós falamos aqui em outras oportunidades, era uma mensagem que o pessoal gostava de gente que falava bem, de gente que tinha discurso, que falava, se expressava de uma maneira bem. E o apóstolo Paulo, irmãos, lá em Atos capítulo 18, vai dizer num certo momento que o apóstolo Paulo ele começa, ele tem uma revelação
Deus, Deus dizendo para Paulo: olha, Paulo, você não fique em temor, mas você fala e não te cales. Isso nos dá uma ideia do que estava se passando na cabeça de Paulo. Irmãos, eu não sei se você já teve a oportunidade de falar, de dar um discurso, por exemplo, aqui os obreiros, né? Vamos colocar os obreiros. O obreiro tem mais facilidade, não que não são capazes, mas eles têm mais facilidade, às vezes, de pregar numa sexta-feira ou numa congregação do que pregar no domingo com a igreja lotada. Ou pegue, por exemplo, uma pessoa trazer um discurso para um bocado de gente formada, cheio de gente intelectual. É difícil. E Paulo estava com esse desafio, porque as pessoas que ele ia ministrar eram acostumadas a ouvirem grandes discursos, a ouvirem pessoas que falavam bem, se expressavam bem. E o apóstolo Paulo, quando ele olhou para si, quando ele olhou para a igreja de Corinto, não que ele não soubesse se expressar, não que ele não tivesse uma boa oratória, mas ele disse: quando eu fui ter convosco, eu não estava querendo falar palavras de sabedoria humana, falar discurso humano, mas eu vim justamente dependente do Espírito Santo de Deus. E isso, meus amados irmãos, aqui nos abre uma porta para entendermos como nós devemos agir. A epístola de Paulo aos Coríntios é a epístola que mais fala sobre o Espírito Santo. E Paulo, ele vai dizer que ele era totalmente dependente do Espírito Santo. Enquanto muitos estavam ali mostrando os seus talentos, Paulo estava dizendo: eu sou dependente do Espírito Santo de Deus. Ele fala, irmãos, que ele foi em fraqueza, lá no versículo 3, e foi em fraqueza. Por quê? Não sabemos se foi por uma questão de saúde, de enfermidade, não sabemos se foi por uma questão de nervosismo do apóstolo Paulo, não sabemos se foi por algum motivo psicológico, mas que ele foi em fraqueza. Não foi a fraqueza carnal não, né? De pecar não, né? Mas foi na fraqueza diante da situação. Irmãos, Paulo vai entender muito bem como é que Deus trabalha, porque ele teve uma experiência com Deus. Lá no final, glória a Deus, né? O microfone está andando para falhar na hora do eu prego, né? Glória a Deus. Quando vai ser lá na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, ele vai dizer que tinha um espinho na carne. Aí ele ora 3 vezes, e a resposta de Deus não era que o espinho na carne dele ia sair, não. A resposta de Deus é: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aqui o apóstolo Paulo está colocando isso em prática. Quando ele foi ministrar a palavra para o povo de Corinto, ele não estava dizendo assim: eu tenho poder, eu tenho oratório, eu tenho discurso, eu tenho capacidade. Não, ele estava olhando para si e disse: eu estou em fraqueza, mas eu tenho um Deus que é poderoso, eu tenho um Deus que através dele pode operar maravilhas. E meus amados, isso não é apenas peculiaridade do apóstolo Paulo, isso deve ser aplicado na nossa vida. Muitas vezes é preciso Deus nos abater, muitas vezes é preciso Deus tirar o nosso chão, para entender que o que nos segura, que o que nos mantém de pé, não são as nossas finanças, não são a nossa família, não são os recursos que nós temos, mas o que nos sustenta é o próprio Deus. Eu particularmente, irmãos, já teve muitos momentos que eu subi ao púlpito querendo me esconder, dizendo assim: oh meu Deus do céu, não tem um buraco para me esconder não, não tem um negócio para eu dizer assim: ó, estou doente, não posso pregar hoje. E foi geralmente nesses momentos que Deus mais operou. Teve momentos que eu cheguei a pregar e disse assim: meu Deus do céu, terminar a pregação, eu disse: nem eu me aguentei, quanto mais os irmãos.
E de ter pessoas que depois de muito tempo, pessoas dizem, Deus falou comigo através daquela mensagem. E por que isso acontece, irmãos? Para mostrar que o poder não está em mim. Porque se fosse em mim, todo discurso ia ser bom. Porque se fosse em mim, eu ia dizer, não, porque foi falha minha, foi virtude minha. Mas quando a gente olha para aquilo que o apóstolo Paulo percebeu, quando a gente olha para aquilo que Deus faz na nossa vida, muitas vezes a gente está numa situação, está passando, está mostrando através daquelas circunstâncias que a gente não é nada, que a gente é tão pequenininho, e é ali que o poder de Deus se revela. Uma vez aconteceu comigo, eu acho que foi uma das maneiras que Deus me sacudiu para sair da marinha. Foi quando a minha esposa estava grávida pela segunda vez, que ela sofreu um aborto espontâneo. Eu tinha plano de saúde, tinha dinheiro para gastar, tinha ali uma situação confortável, mas não pude fazer nada, para Deus mostrar para mim que não dependia de mim, tudo estava nas mãos de Deus. Eu saí da marinha, sofri um aborto que eu estava esperando, né? De repente já viu uma menina, né, irmã? Não veio, aconteceu. Depois de um bom tempo, veio o Caleb. Eu sem plano de saúde, sem dinheiro, mas Deus providenciou todas as coisas para mostrar que o poder pertence a Deus e não a nós. E às vezes a gente está dizendo o tempo todo, não, confia em Deus, confia em Deus, confia em Deus. Mas na verdade a gente não está confiando em Deus, a gente está confiando nos nossos recursos. E a gente está com o pretexto de dizer que confia em Deus. Aí muitas vezes Deus nos abate para dizer, agora você só tem que confiar em mim agora, não tem mais outra coisa para confiar. E é aqui que o apóstolo Paulo está nos ensinando que quando ele foi ministrar para aquele povo, ele foi não em sabedoria de palavra, não em recursos humanos, mas simplesmente no poder de Deus. E a motivação do apóstolo Paulo, irmãos, quando Paulo foi pregar a mensagem da cruz que não é desse mundo, ele tomou uma atitude, que era depender apenas do Espírito. E qual era a motivação do apóstolo Paulo? A motivação dele era que aqueles crentes tivessem uma fé baseada não em uma filosofia humana, não em sinais, simplesmente em milagres, não numa retórica, de se expressar bem, mas simplesmente no poder do Evangelho aplicado à nossa vida. Deixa eu explicar isso de uma maneira melhor. Paulo não queria chegar ali, irmão, e dizer assim, eu quero ali ser conhecido como o maior orador da época, o maior pregador da época. Paulo não queria simplesmente ali fazer um bocado de milagres e o pessoal dizer assim, agora Paulo realmente é um homem de Deus. Paulo não queria simplesmente, irmãos, se expressar de uma maneira bem, de a tal ponto que as pessoas olhassem para Paulo e dissessem, ele se expressa muito bem, melhor que qualquer outro. Sabe por quê? Porque se ele fosse dessa maneira para Corinto, as pessoas iriam estar apoiadas não no poder do Evangelho, mas no próprio Paulo. Você entende o que é isso, irmãos? Você entende como essa mensagem ela é prática, ela é real, ela é atual nas nossas vidas? Quantos pregadores têm usurpado um lugar que pertence a Deus e as pessoas não estão mais baseadas no fundamento da palavra, no fundamento do Evangelho, mas em homens falhos, em homens frágeis? O apóstolo Paulo, o motivo que levou Paulo até aquele lugar foi para que aqueles crentes se apoiassem no Evangelho que transforma vidas. É por isso que ele vai falar assim, a minha palavra e a minha pregação não consistia em linguagem de sabedoria, em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. A palavra e a pregação pode ser, a gente pode traduzir até como a mesma coisa, né? Mas está falando da forma e do conteúdo.
Tanto Paulo, o conteúdo que Paulo pregava era o conteúdo da mensagem da cruz, quanto a forma que ele pregava, ele não usava persuasão humana. Irmãos, olha, escute bem, principalmente para nós pentecostais. Tem muita gente que usa artifícios humanos para convencer pessoas. E quando esses artifícios humanos convencem pessoas, eles são convencidos, né? Usando aqui a nossa gíria, né? Eles são convencidos, eles não são convertidos. Eu poderia muito bem, irmãos, diminuir aqui a luz, colocar só esses bichinhos aqui, né? Esses LEDzinhos. Colocava aqui um fundo musical, falava de uma maneira diferente. A pessoa diz: está tocando na minha vida. Isso é só filosofia do mundo. Isso é só filosofia humana, autoajuda. Pessoas que falam simplesmente atingindo o emocional, mas que não transformam a vida de verdade. O poder do Evangelho, irmãos, ele é diferente da mensagem de autoajuda. O poder do Evangelho, ele não vai dizer você é especial, você é o melhor, você é tudo. Não, o poder do Evangelho diz: você é pecador, você é falho, você não vale nada, mas através da cruz do Calvário você tem um valor, porque Cristo pagou os seus pecados e te deu agora o direito de ser feito filho de Deus. Era isso que Paulo estava proposto a pregar naquele lugar. E a mensagem da cruz, irmãos, ele vai dizer assim no versículo 5: para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Esse experimentados aqui, o versículo 6, o versículo 6, em algumas versões diz maduros, outras diz perfeitos, aqui diz perfeitos. Talvez a melhor tradução seja maduros. E Paulo, ele fala essa expressão no tom de ironia, porque cada um queria ser maior do que o outro lá em Corinto, né? Aí está dizendo assim: olha, essa sabedoria que eu estou falando aqui, a mensagem da cruz, ela é entendida, né? Nós expomos isso para os maduros. Lá no versículo, no capítulo 3, ele vai dizer que tem muito Corinto lá que eram bebês espirituais. Irmãos, isso aí era um tapa na cara do bocado de Corinto. O Caleb lá em casa, quando a gente chama ele de bebê, ele fica logo chateado, né? Eu não sou bebê não, eu sou rapaz, né? Desse jeito. E aqui o apóstolo Paulo está falando a mesma coisa com esse povo. Estavam se achando os bambambam, né? A última bolacha do pacote. Aí Paulo está dizendo assim: olha, essa mensagem da cruz é para os maduros, é para os experimentados, é para aqueles que basearam a sua fé não em homens, não em discurso de homem, mas na palavra de Deus, no Evangelho de Deus. E essa mensagem da cruz, irmão, ela foi ordenada antes desse mundo. O versículo 7 e o versículo 8 diz assim: ó: mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Ele vai falar que essa mensagem, ela é um mistério, né? A mensagem é mistério. E o que é esse mistério? Por que é que ela é um mistério? Porque essa mensagem, ela estava escondida em quem? Em Cristo Jesus. Quando a gente olha no Antigo Testamento, não tinha revelação de Cristo. As pessoas sacrificavam um cordeiro, dizendo assim: esse cordeiro aqui está pagando os meus pecados. E aquilo ali era como se fosse um símbolo, que uma pessoa talvez não entendesse, não imaginasse que em alguns anos lá na frente ia vir o Filho de Deus, ia morrer exatamente igual aquele cordeiro para pagar os nossos pecados. E essa
sabedoria, ela é um mistério, ela estava oculta, e aqui Paulo vai dizer que Deus pré-ordenou desde a eternidade. Irmãos, entenda bem, o fato de você ser salvo hoje não foi um acidente, não foi por acaso. O fato de você conhecer o Evangelho hoje não foi simplesmente porque um dia você passou pela igreja, entrou na igreja e resolveu se converter, e por um acidente, os judeus lá 2000 anos atrás prenderam Jesus e Jesus foi morto pelo seu pecado. Não, esse Evangelho, essa palavra, ela foi pré-ordenada desde a eternidade, desde a fundação do mundo. Deus já planejou a sua salvação, desde tempos muito anteriores a este mundo existir. Deus já estava planejando a salvação, planejando te tornar um filho dele. E era isso, meus amados irmãos, que Paulo resolveu ministrar para aquele povo. A salvação que foi pré-ordenada desde a eternidade. Aí ele vai dizer assim, sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. É tão interessante, Paulo aqui está ironizando novamente, que quando os judeus entregaram Jesus aos romanos, eles pensaram assim: esse homem estava blasfemando de Deus, esse homem passou aí o tempo todo blasfemando de Deus, e agora a gente vai prender ele, vai mandar matar ele para agradar ao nosso Deus. Eles nem sabiam o que eles estavam fazendo. Eles estavam fazendo a vontade do Pai. Qual era a vontade do Pai? Entregar o seu filho para morrer no nosso lugar. Mas eles pensaram que era para um propósito, quando na verdade era para outro. Deus tem dessas coisas, irmão, na história. Deus, ele faz umas coisas que o homem está planejando fazer o mal, e Deus transforma em bênção. Foi o que a gente ouviu aqui domingo, né? Na história de José. José, os irmãos entregaram ele ali, pensando ali que iam se dar bem, iam ganhar. E aí Deus transforma José de escravo em um governador. E Deus transformou a crucificação de Jesus, aquilo que eles pensaram que era para o mal, Deus transformou em bênção. E aqui o apóstolo Paulo, dizendo que aquele povo, achando que estava fazendo o correto por um motivo, eles estavam fazendo o correto, mas não era por aquilo que eles imaginavam que fosse. Aí, meus amados irmãos, nós vamos passar à frente, no versículo 9, ele vai dizer um famoso versículo, né? Diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Paulo aqui ele faz uma citação, provavelmente de Isaías 64. Não é todo a citação, ele coloca com outras palavras, mas, ou de outra forma, mas o que a gente entende aqui é que a mensagem que estava oculta desde a eternidade, que o pessoal do Antigo Testamento não entendia, que hoje muita gente não entende. Ele diz assim, aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, e que jamais penetrou em coração humano, foi aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Irmãos, não sei se vocês já viram aquelas imagens que às vezes a pessoa bota, aí diz assim: quantos animais tem aqui, né? Quantos cavalos tem aqui? Eu me perco às vezes todinho, né? Aí o pessoal diz: não, tem 10, tem 12, tem 15. Aí o pessoal acha lá um cavalo de cabeça para baixo, acha um outro jeito. Ou então aquelas figuras, né? Você está vendo o quê? A velha ou a jovem, né? Sempre tem essas imagens. E a gente olha para aquilo ali, às vezes a gente olha,
e não encontra o que a gente está procurando. Ou pegue, por exemplo, aqueles testes que faz do Detran, né? Quando bota ali um bocado de cozinha ali, para saber se a pessoa é daltônica, né? Aí bota um número escondido lá no bocado de cozinha. E se você for muito ruim de visão, você não enxerga aquele número. Você está olhando para ele e não está conseguindo enxergar. E acontece exatamente assim com o Evangelho. Os sentidos, o olho vê, mas ao mesmo tempo não vê. O ouvido ouve, mas ao mesmo tempo não ouve. O coração às vezes até sente, mas não sente o que é para sentir de verdade. E é isso que Paulo está falando aqui. Aquilo que o olho não ouviu, que o ouvido não ouviu, e que nem jamais penetrou no coração humano, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Sabe o que eu estou querendo dizer com isso, irmãos? Que muitas vezes os nossos sentidos não dá para entender a mensagem do Evangelho. Eu gosto muito do testemunho do missionário chamado Ronaldo Lidório. Ele disse que toda vez ele ia pregar o Evangelho, ou ia para um seminário, e toda vida que ele ia para aquele seminário, para aquela faculdade, ele passava pelo comércio e pregava o Evangelho para um rapaz, para um senhor. Aquele senhor era ateu, não gostava, mas recebia o missionário bem. E de tanto o missionário falar aquela mensagem, ele já tinha decorado. Ele dizia assim: não, missionário, você já está pregando muito, você está cansado, sente aí que hoje eu vou pregar para você. E repetia tudo aquilo que o missionário estava acostumado a falar, o comerciante. Até que chegou um dia que esse missionário foi lá falar a mesma coisa, né? A mesmo discurso, a mesma mensagem. Mas de repente, aquele homem passou a entender, e aquele homem começou a chorar, e começou a se quebrantar, e se converteu ali. Aí se pergunta o que foi que ele fez de diferente. A mensagem era a mesma, a palavra era a mesma, mas em um determinado momento, Deus abriu o coração daquele homem, e ele passou a compreender a verdade do Evangelho. Porque, meus amados, nós cansamos muitas vezes de pregar: Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, Jesus Cristo nos ama, Jesus Cristo transforma a vida do pecador, e muitas vezes a pessoa está lá ouvindo, está entrando, mas ele não consegue perceber, não consegue compreender, até que quando Deus abre o coração dele, quando Deus abre os olhos dele, abre os ouvidos dele, aí, meus amados irmãos, nós vemos o milagre do Evangelho acontecendo, porque o Evangelho, irmãos, ele é sobrenatural. Não é simplesmente, é isso que Paulo está querendo dizer o tempo todo. O Evangelho não é simplesmente uma filosofia de um homem, não. O Evangelho não é simplesmente uma ideia de homem, não. O Evangelho é o poder de Deus. É por isso que ele está falando o tempo todo: olha, isso aqui não é só retórica, não é só discurso, não. Se não tiver o Espírito Santo manifestando, operando, a pessoa não se converte, não. Ele nunca vai compreender aquilo que Deus tem preparado para ele. É o que ele vai falar, irmãos, nos próximos versículos. Versículo 10, ele diz assim: ó, mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Ele dá aqui uma analogia. Ele dá um exemplo assim: quem é que conhece o interior do homem? Eu estou olhando aqui para vocês, né? Tem uns que dão som, tem uns que estão entendendo, tem uns que estão com cara de animado, outros cara meio entristecida.
Mas só quem conhece o seu interior é você mesmo. E Deus, né, claro. Mas quem conhece o interior do homem, quem conhece o seu interior, é o próprio dono do seu coração. E aqui o que Paulo está dizendo é o seguinte: se da mesma maneira que só quem conhece o homem é o próprio homem, só quem conhece a Deus é o Espírito Santo de Deus. Por que Paulo está falando isso, irmãos? E isso é interessante demais para nós, irmãos. Porque tem muita gente que ele quer entender como é que é Deus. Aí muitas vezes ele quer ensinar o crente, né? Como é que você é crente e pensa assim, né? Como é que você é crente e age dessa maneira? Só quem conhece a Deus é o Espírito Santo de Deus. Pastor, você está dizendo que não dá para entender quem é Deus? Eu estou dizendo que é assim, não. Estou dizendo que Deus é conhecido pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele revela para nós. É o que ele vai dizer no versículo 12. Nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Nós conhecemos a Deus, não é porque o pastor disse. Nós conhecemos a Deus, não é porque nós temos uma ideia acerca de Deus. Nós conhecemos a Deus por causa do Espírito Santo de Deus. Agora deixa eu colocar isso de uma maneira mais prática. Paulo diz assim, nós não recebemos o Espírito do mundo. O que é o Espírito do mundo, irmãos? É pensar como o mundo, é agir como o mundo, é ter uma filosofia desse mundo. Paulo diz, vocês não receberam esse Espírito. Vocês receberam o Espírito de Deus. E quando a gente recebe o Espírito de Deus, veja, irmãos, como é interessante isso. Muitas vezes não vai precisar o pastor dizer: ei, irmão, faça isso não, isso é pecado. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo já está te dizendo. O Espírito Santo já está falando, já está alertando você: opa, você não faz isso aqui não, você não age dessa maneira não. Por quê? Porque você não recebeu o Espírito desse mundo, mas o Espírito de Deus. Eu lembro de um rapaz que ele estava saindo de Itapiúna para morar em Fortaleza, porque Itapiúna, dizia, não tem nada em Itapiúna, né? Não tem trabalho, não tem nada. E eu estava saindo de Fortaleza para ir para Itapiúna. Aí ele olhava para mim e disse: mas por que tu vai para lá? Vai fazer o que em Itapiúna? E eu com ele estava rindo, tentava explicar para ele não entendia. Não, tu vai abrir um negócio lá, eu sei que vai abrir um negócio lá, mas é melhor abrir aqui. Era melhor, em termos humanos é melhor abrir aqui. Mas o chamado que Deus tinha para a minha vida era para trabalhar lá, aí ia ter meu ganha-pão, né? Eu tive lá, mas é para trabalhar na obra de Deus. Era onde o Espírito Santo estava me levando. E tente colocar isso na cabeça de uma pessoa. Ou como o chefe agora de meu antigo chefe, né? Me mandou uma mensagem outro dia. Aí disse: Felipe, vamos voltar, tá bem facinho de voltar. Você faz um curso aqui bem rapidinho, no instante você volta. Eu caí até na besteira de perguntar quanto é que estava o salário, né? Melhor ter ficado calado. Aí, bora, rapaz, eu venho aqui, tu passa um ano aqui e dá certo. Aí eu sou, meu Deus do céu. Feliz nessa tentação, meu filho. Aí eu disse: não, já não dá mais para mim não. Aí eu já saí, não volto mais não. E por que eu falo? Por que isso é um absurdo? Porque na nossa mente, né, o que é mais fácil? Você tem que ganhar. Você tem ali, vai trazer conforto para a sua família, vai fazer um pé de meia lá na frente. Mas isso é segundo o Espírito desse mundo. Não estou dizendo que é pecado ganhar dinheiro, não, irmãos. Se você puder, ganhe. Agora, o que Deus tinha me mostrado, que Deus tinha revelado, que Deus tinha me direcionado,
não era para isso, não era para esse propósito. E Paulo sabia muito bem disso. Paulo chegava no canto, irmãos, e o Espírito Santo dizia: ó, você vai pregar em outro canto. Paulo estava lá em Corinto, estava vendo a dificuldade. Rapaz, aqui o pessoal gosta de um discurso grande, um discurso profundo. Aí vem Deus e diz: olha, fala, não te calo, porque tem muita gente para se converter nesse lugar. E isso, meus amados, não é peculiaridade de apóstolo, não é peculiaridade de pastor, é peculiaridade de todos aqueles que recebem o Espírito Santo. Nós não recebemos o Espírito desse mundo, nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Mas pastor, como é que isso se aplica na minha vida? Como é que eu entendo isso na minha vida? Enquanto o Espírito desse mundo está dizendo: se dá bem, vai ganhar bem, venda seu voto, vá, passe a perna em fulano, dê um jeitinho acolá. Aí você diz: não, eu sou um crente, eu sou um servo de Deus, eu não ando segundo o Espírito desse mundo, eu ando segundo o Espírito Santo de Deus. Porque está cheio de filosofia desse mundo, irmãos. Está cheio de filosofia desse mundo. Está a mulher lá crente, serva de Deus. Aí descobriu lá as maracutaias do marido, né? O marido andou pulando a cerca. Aí tem a vizinha, né? Com a filosofia do mundo: deixa de ser besta, mulher. Vai lá e dá um troco nele, para ele ver o que é bom. Filosofia desse mundo. Aí você diz: não, posso até me divorciar dele, mas pecar contra o meu Deus, eu não sigo o Espírito desse mundo, eu sigo o Espírito Santo. Aleluia. E aqui, meus amados irmãos, é o que o apóstolo Paulo ele vai nos ensinar. Ele vai falar assim, ó, no versículo 13: disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Paulo está falando, irmãos, acerca da forma em que essa mensagem da cruz ela era transmitida. E essa mensagem da cruz, entenda bem, eu vou ler aqui os demais versículos para a gente entender no contexto. No versículo 14 ele diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Paulo vai falar da forma de nós compreendermos esse Evangelho. Nós vimos que era através do Espírito Santo. Mas aí ele vai falar um texto aqui interessante, uma parte interessante. Ele diz assim: conferindo coisas espirituais com espirituais. O que é que Paulo está querendo dizer com isso? Isso aqui vai de uma maneira tão atual para muitas igrejas pentecostais. Sabe por quê? Porque o camarada lá está dizendo: não, eu sou espiritual. Aí, como a gente viu até na escola bíblica, né? O camarada pega aqui enche a boca d'água e sai cuspindo aqui no povo tudinho. Não, eu sou espiritual. Aí o camarada pega ali um paletó, sai derrubando todo mundo, né? Coisas espirituais com coisas espirituais. Irmãos, tem muita gente que não crê não, mas a Bíblia ela é espiritual. Sabe por quê? Porque quando o apóstolo Paulo, quando João, quando Pedro estavam com uma peninha ali, eles estavam cheios do Espírito Santo escrevendo. Não estavam escrevendo ideia deles não, estavam escrevendo coisas do Espírito Santo. E nós temos muitas vezes pessoas que agem de maneira emocional. Aí estão dizendo: é o Espírito Santo. Confira coisas espirituais com coisas espirituais. Não tem esse negócio, irmão, do camarada inventar coisa não, de inventar aquilo que não está na Bíblia. Nós somos pentecostais históricos, e pentecostais históricos, eles acreditam na Bíblia, eles creem na Bíblia. A Bíblia é a bússola, é o fundamento de toda emoção. Se tiver uma emoção que foge das Escrituras, isso aí já está sendo um exagero. Aí já está indo contra a palavra de Deus. Aí ele fala no versículo 14, que nós lemos aqui, ele diz assim: o homem natural
não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Aqui ele vai falar do homem natural, e no versículo 15 ele vai falar do homem espiritual. Olha só, porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. O homem natural, aqui no grego é psíquicos, né? De psique, mente, é o homem sem o Espírito, é o homem sem o Espírito Santo. Quem é o homem sem o Espírito Santo, irmãos? Eu pergunto para vocês, você mexa com a cabeça, eu sei que você não gosta muito de falar. É possível o homem não ter o Espírito Santo e ser crente? É possível? Ele não tem o Espírito Santo, mas ele é crente. É possível, sim ou não? Mexa com a cabeça aí para ver. Eu estou doido, não sei. O homem que não tem o Espírito Santo de Deus, ele não é crente. Depois você vai ler lá em Romanos capítulo 8, vai dizer isso. Se alguém não tem o Espírito Santo, esse daí não é de Deus. Eu não estou falando de batismo com o Espírito Santo, estou falando da presença do Espírito Santo na sua vida. Aí essas pessoas, o apóstolo Paulo diz que ele não discerne, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para eles são como loucura. É como um rapaz que olhou para mim e disse assim: se eu está doido, vai sair de Fortaleza, que é o centro comercial do Ceará, e vai lá para Itapiú. Não, é loucura. O camarada vai deixar um emprego aqui bom e vai ser pastor lá no Mirim, perder o resto dos cabelos que tem lá no Mirim. É loucura. Por quê? Porque eles não entendem, não compreendem. Aí ele vai falar do homem pneumáticos, o que é? O homem espiritual. Ele vai ser, ele julga todas as coisas, ou discerne todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Aqui, irmãos, a gente tem que interpretar esse versículo aqui, porque surgiu muitos erros a partir desse versículo, por falta de entendimento. Ele diz assim: o homem espiritual discerne tudo, né? Mas ele não pode ser julgado por ninguém. Aí, meu irmão, um camarada que se sente espiritual, com esse versículo aqui, ele quer deitar e rolar. Disse: olha, eu discerno tudo. Pastor ali falou, irmão, venha para o curso de doutrina, né? Mas não, eu já sei tudo, eu discerno tudo, o pastor não sabe de nada, né? Aí é um camarada que sabe tudo, discerne tudo, e ele ainda diz: olha, não pode ninguém me julgar, porque eu sou um homem espiritual. Não é isso que Paulo está dizendo. Eu disse que o homem natural, ele não discerne as coisas de Deus. O homem natural não entende as coisas do Espírito Santo. Ele não entende, irmãos, quando você está num culto desse, está num culto lá de adoração, aí você começa a chorar, começa a se quebrantar. Aí a pessoa pergunta: por que você está chorando? Não, porque eu estou adorando a Deus, estou sentindo a presença de Deus. Eu digo: não, mas isso não é motivo para chorar, não. Você pode chorar de alegria, você pode chorar porque está preocupado com alguma coisa, de tristeza. Mas chorar porque está sentindo a presença de Deus? Ele não discerne, não entende isso. Mas aqueles que é espiritual, ele entende essas coisas. Aí ele não é discernido, ele não é julgado por ninguém. Esse ninguém aqui, quem é esse ninguém? É o homem natural. Porque quando ele olha para o homem espiritual, ele não consegue discernir, não consegue entender. O que é que está passando na cabeça dessa criatura para agir dessa maneira? O que é que está passando na cabeça dessa criatura para ele tomar essa atitude? Aí o camarada não era crente, ele passou a ser crente, né? Esse camarada está doido agora, não gira mais bem na cabeça não, ele está de uma maneira muito diferente. Por quê? Porque o homem natural, ele não consegue discernir, não consegue entender o homem espiritual. E para encerrar, irmãos, pois quem conheceu a mente do Senhor, que eu possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo.
Eu não acompanho muito futebol, não. Eu às vezes dou umas alegorias aqui, uns exemplos de futebol, mas não penso que eu fico assistindo futebol, não, viu? Mas eu me lembro do tempo em que o Barcelona estava um time lá que ninguém ganhava dele. Era só ganhando de 4-5-0, né? Era o Messi, era aqueles outros jogadores lá do meio do campo, né? Só goleado. Mas era interessante porque alguns, né, comentaristas disseram o quê? Não, é porque cada um já está tão acostumado a jogar com o outro que eles podem fechar os olhos e já sabem a posição que cada um está. Cada um tinha uma mesma mente. Então eles agiam em sincronia. Eles agiam de uma maneira que cada um já sabia o pensamento do outro. É isso que Paulo está dizendo, irmão. Nós temos a mente de Cristo. Nós sabemos o que nós devemos fazer. O problema é que muitas vezes a gente não quer fazer, mas nós temos a mente de Cristo. Nós sabemos o que é que Ele quer, nós sabemos qual é a vontade dEle. Então, o apóstolo Paulo está nos ensinando, está nos instruindo para agir segundo essa mente. 3 aplicações para nós. Em primeiro lugar, não podemos nos empolgar com o embrulho do presente. Tem muito embrulho por aí, irmãos. Tem muita gente aí que faz igual aquela piada, aquela pegadinha que faz, né? Bota ali um presente, uma caixa zona toda embrulhada de presente, aí vai abrindo, quando dá fé, tira uma caixa, tira outra, quando dá fé, um presente bem pequenininho, não vale de nada, né? E tem muita gente que é só retórica, só discurso, mas que não existe evangelho, não existe a mensagem da cruz, a mensagem que salva o pecador. Então não se empolgue apenas com palavras bonitas. Outro dia eu estava vendo um irmão, ele estava pedindo café para a mãe dele, num tom de pregador. Irmão, se eu olhava para o camarada, parecia que não tinha o que tirar de pregação, né? Mãe, me dá café, eu preciso de café, tem café, eu vou. Ele estava pregando, pedindo café. Tem um bocado de gente, ele não está pedindo café no culto, né, na hora da pregação. Mas tem um bocado de gente que está pregando, mas mensagens sem conteúdo, é só o embrulho do presente. Bonitinho, retórico, o camarada sai de lá, não foi transformado, não entendeu a mensagem do Evangelho. Segunda aplicação, depende do Espírito Santo em todas as coisas. Paulo, ele não foi para lá para disputar, Paulo não foi para lá para ser o maior, Paulo não foi para lá com as suas próprias forças, Paulo foi lá dependendo do Espírito Santo de Deus. E em todas as coisas que nós fizermos, no nosso trabalho, nos nossos estudos, nas nossas amizades, dependa do Espírito Santo em todas as coisas. E por último, irmãos, citando o versículo 9: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano, foi o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Tem muita gente que ainda está cega, tem muita gente que ainda não entendeu o Evangelho, que não entrou no coração dele. Mas se hoje você entende o Evangelho, você é um privilegiado, você é um agraciado por conhecer esse mundo espiritual, conhecer, ter o entendimento desse Evangelho. E isso nos enche de alegria, mas também nos enche de esperança pelo outro. Porque às vezes a gente está olhando o outro e diz assim: aquele camarada ali não quer nada com Deus. Mas vai chegar o momento em que Deus vai abrir os olhos dele, vai abrir os ouvidos dele, e ele vai passar a entender aquilo que hoje você entende. Então persevere, lute, continue orando, continue pregando o Evangelho, até que Deus abra o coração daquela pessoa. Amém? Que Deus abençoe a